Olá! Hoje a gente já vai mergulhar na mente de um gênio que, literalmente, redefiniu como entendemos o universo, Albert Einstein. Mas o que de fato tornou ele tão revolucionário? Se alguém pede para imaginar um gênio, qual a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente é ele, Albert Einstein, o ícone científico com aquele cabelo todo rebelde. Só que as ideias dele, aquelas que mudaram o mundo, não nasceram só de uma mente brilhante. Elas vieram de um lugar mais fundo, sabe? De um espírito questionador. Exato, um coração rebelde. E é isso que vamos explorar aqui. Como essa personalidade inconformada do Einstein foi o verdadeiro motor da sua genialidade, juntando rebeldia e ciência de um jeito que mudou tudo. A jornada dele não começou com aplausos e reconhecimento. Começou, na verdade, com um instinto quase selvagem de questionar tudo e todos. Desde menino, a lógica e a clareza da geometria o fascinavam. Era um contraste absurdo com o ensino rígido da escola, aquela coisa de decorar que ele simplesmente detestava. E olha, não era só uma fase de adolescente, era um padrão claro de rejeitar a autoridade, fosse na sala de aula em Munique ou até mesmo renunciando à cidadania para não servir ao exército do Estado. Mesmo na famosa Politécnica, os professores ficavam irritados com ele. E por quê? Porque ele matava a aula. Mas não era preguiça. Ele simplesmente achava que aprendia mais estudando os grandes mestres da física por conta própria, direto na fonte. Depois de formado, foi uma luta para arranjar um emprego acadêmico. Então ele foi parar num escritório de patentes em Berna. Um lugar que, vamos combinar, não parece o palco ideal para uma revolução científica, né? Mas era exatamente isso que estava por vir. Ele mesmo contava que terminava o trabalho do dia em poucas horas. E o que fazia com o tempo que sobrava? Pensava. Simplesmente pensava. E esses pensamentos estavam prestes a abalar o mundo da física. E foi ali daquela mesa de escritório que aos 26 anos ele publicou 4 artigos que viraram a física de cabeça para baixo. Primeiro ele disse que a luz também era uma partícula, dando o pontapé na teoria quântica. Depois, provou que os átomos existiam de verdade. E aí, veio o golpe de mestre. Ele publicou a teoria da relatividade especial, mostrando que tempo e espaço não são absolutos. E no meio disso tudo, nasceu uma pequena equação. Para se ter uma noção do poder contido ali, pensa só nisso. A energia trancada na massa de uma única uva passa seria suficiente para abastecer Nova York por um dia inteiro. É uma ideia absurda. I igual a mc ao quadrado. Tão simples, tão elegante. E essa equação revelou a relação espantosa entre massa e energia. Uma descoberta que mudaria o mundo para sempre. Mas ele não estava satisfeito. De jeito nenhum. Depois de bagunçar nossa ideia de espaço e tempo, o próximo alvo dele foi a gravidade. Aquela força que todo mundo achava que Isaac Newton já tinha resolvido há séculos. E a grande sacada não veio de um cálculo super complicado. Veio de um simples experimento mental que ele mesmo chamou de o pensamento mais feliz da sua vida. Ele imaginou uma pessoa caindo de um telhado. Naquele instante de queda livre, ela não sentiria o próprio peso. E daí, ele teve uma ideia radical. A gravidade não é uma força que puxa. É uma consequência da massa e da energia curvando o próprio tecido do espaço-tempo. É como colocar uma bola de boliche num lençol esticado. Ela cria uma curva e tudo que passa perto segue essa curva. Essa teoria maluca foi provada de um jeito espetacular em 1919. Durante um eclipse solar, astrônomos viram a luz de estrelas distantes se curvando ao passar pelo Sol, exatamente como Einstein previu. De um dia para o outro, ele virou uma celebridade mundial. Mas enquanto as teorias dele eram de uma elegância incrível, a vida pessoal de Einstein era muito mais complicada. Um verdadeiro emaranhado. Olha só essa história. Para conseguir o divórcio da sua primeira esposa, Mileva, ele fez uma oferta inacreditável. Ele ofereceu a ela o dinheiro do prêmio Nobel. Um detalhe, ele ainda não tinha ganho o prêmio, mas a confiança era tanta que ele apostou no futuro. Ela aceitou. E claro, em 1922 ele ganhou e o dinheiro foi todo para ela. Um grande amigo dele resumiu bem a situação ao dizer que o papel da esposa de um gênio nunca é fácil. Dá para imaginar a dificuldade de viver à sombra de uma mente tão avassaladora que estava sempre viajando pelo cosmos. Mas o mundo real acabou batendo a porta dele com força. Com a ascensão do nazismo na Europa, o cientista que vivia no mundo das ideias foi obrigado a se tornar uma voz para o mundo. Depois que os nazistas saquearam a casa dele na Alemanha, ele aceitou um cargo no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, nos Estados Unidos, e nunca mais voltou para a Europa.
E foi dos Estados Unidos que ele tomou a decisão que o assombraria para sempre. Ele não trabalhou no Projeto Manhattan, mas a sua carta de 1939 para o presidente Roosevelt, alertando sobre a possibilidade de uma bomba atômica alemã, foi um catalisador decisivo para a criação dela. Talvez esse tenha sido o seu maior fardo. Ver sua descoberta sobre a energia da matéria ser transformada na arma mais destrutiva da história. Ele passou o resto da vida usando sua imensa fama para lutar por um governo mundial, pelo desarmamento nuclear e pelos direitos humanos. No fim, o legado de Einstein não é só a ciência, é a sua perspectiva única. É essa capacidade rebelde, essa imaginação de conseguir ver as curvas no universo, enquanto todo mundo ao redor insistia em ver apenas uma linha reta.